Sejam bem-vindos ao NutriMedcast. Como vocês já devem ter percebido, a gente estava conversando antes mesmo de começar. Eu estou aqui com a Silvia. Silvia, eu fico brincando que ela é a colecionadora de pós-graduações, a expert do mundo dos atendimentos de plano de saúde, que a galera tem um monte de preconceito. A gente vai conversar sobre isso em algum momento no nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigada pelo convite. Estou assim, muito lisonjeada, né? Fazer parte aqui da família e ainda agora poder voltar assim dessa forma, né? Então, estou bem contente. Então, a Silvia está falando que faz parte da família. E você fez quantas pós-graduações aqui? 4. Aqui? 4. Aqui, só aqui? Só né? aqui. Enumera, vamos lá. Fitoterapia. Qual foi a primeira? A primeira foi fitoterapia. Sim. A segunda foi nutrição esportiva. A terceira foi oncologia. A terceira foi materna e a quarta oncologia. Essas 4. E aí eu também sou especializada em nutrição clínica, que foi a primeira de todas, onde tudo começou. Que foi na UF. Foi na UF. E fiz nutrição também em fito, também, isso é uma curiosidade, na VP. Entendi. Mas eu não fiquei tão satisfeita. Assim, não foi pelo conteúdo do curso, foi por você não se sentisse em casa. E aqui, acabei de falar isso com o Gustavo da recepção, eu fiquei em casa, eu me sinto acolhida aqui. Então, já tinha falado isso pro Zé. A Silvia tá falando isso porque ela organizou festa numa das pós-graduações. Foi o quê? Foi na esportiva, né? Foi na esportiva. No final da esportiva organizou festa, ela chega aqui, brinca com todo mundo e tal. Super... Eu me sinto muito acolhida aqui. Os professores, né? Um dos meus professores. Mas eu me sinto muito bem aqui, sinceridade. Eu tô falando assim, aí o Gustavo, volta? Eu falei, calma. Gente, não dá. Agora é mestrado, não dá. Não tem como, né? Fica muito inviável. Senão não fica só fazendo pós, né? Me conta, como é que tá esse plano, esse planejamento para o mestrado? Então, esse ano eu ia entrar. Mas a professora, que é minha orientadora, achou melhor eu não entrar agora. Por quê? Eu tinha que submeter o trabalho que eu quero para o conselho, né? Para o comitê de ética, e não ia dar tempo. Então eu falei assim, vamos esperar mais um pouco, ano que vem você entra. Então eu já estou escrevendo. Meu trabalho é sobre nutrição em bariátricos. Então, o que eu estou vendo, analisando, a deficiência de micronutrientes no pré-operatório. E vou fazer também no pós. Aí eu já tenho, né, consultório, já tenho muito paciente. Eu tenho um banco atual, só que eu parei para começar, 350. Entendi. Só pós-bariátrico? Pré-bariátrico. Pré-bariátrico, sim. Só que o pós eu vou deixar para analisar depois, entendeu? Eu já tenho isso, mas eu não queria jogar tudo isso para o mestrado. A gente achou melhor aguardar mais um pouquinho, mas já está pronto. Eu estou escrevendo para apresentar e vou apresentar para o comitê. Levar lá para poder, depois que eles autorizarem. Aí eu vou levar para a professora e a gente dá entrada e ano que vem eu vou tentar. Mas me conta, por que você quer fazer o mestrado? Eu amo dar aula. Adoro dar aula. Adoro. Pode, assim, não parecer, né? Mas não sei, eu amo dar aula. Eu gosto de ensinar, eu me sinto, acho que dividir com alguém. Então eu já faço isso com algumas pessoas, né? Então, ex-alunas daqui que me pedem ajuda pela experiência de consultório, né? E meu aprendizado, convite seu, né? Eu já tinha também sido convidada pela professora Ana Lúcia há mais ou menos lá na pós-graduação de nutrição clínica da UF, sim, onde tudo começou, eu fiz em autista, foi o meu TCC. Esse que ano? Em 2009. Eu ainda estava terminando a faculdade. Eu fiz faculdade mais velha, né? Então eu levei mais a sério, eu acho. Né? Não que ninguém leve mais. Acho que assim, fiquei mais compenetrada. É diferente, né? Você tá... Amadurecimento. Quando você começa a fazer a faculdade com 18 anos, às vezes você nem sabe direito o que você está fazendo, o que você está fazendo. Mas não é o caso das minhas aconteceu. castas. As minhas castas são super decididas e tal. Né? Mas foi o que aconteceu. Eu fiz nutrição, eu fiz educação física. E aí Você é formada em educação física?
Não, eu não terminei Então faculdade. conta a história lá desde o início, vai lá de trás, Então vamos lá. Eu fui atleta, né? Hoje eu sou atleta master. Pode não parecer, 1,56m, mas sou jogadora de basquete. Tá nas redes sociais. Né? E aí eu achei que eu era. Isso, eu achei que eu era assim, tipo, é isso que eu quero. Fazer educação física, porque eu tô na área. E ganhei uma bolsa na Castelo Branco. Então era comum na minha época você jogar, eu nunca paguei colégio, sempre estudei colégio particular, porque eu era atleta e era bolsista. Então eu fui também para fazer a faculdade. E, inclusive Romário era da minha turma. Romário, nunca aparecia, né? E aí, mas ele era e eu fui. Que isso, peixe? Pequeno assim, não, peixe. Era. Aí na época eu jogava e resolvi casar. Falei, gente, não vai dar certo fazer tudo ao mesmo tempo, eu não tinha vida. Mas era o que eu amava fazer. E aí eu comecei a ser muito cobrada nos jogos. Eu tinha que viajar muito, então eu não daria conta. Uma coisa que eu não vou me doar, eu prefiro não fazer. Aí chegou uma época que eu tava... Aí tu largou o marido? Não, larguei a faculdade. Aí eu fiquei com o basquete e com o casamento. Aí falei, não vai dar certo. Aí engravidei, falei, não vai dar. Eu também abandonei o basquete, não voltei. Isso novinha? Novinha, eu tinha 18 anos. Quando eu, depois de uns 6 anos de casada, reencontro um professor de basquete, um ex-técnico. Vamos voltar. Eu falei, não sei, vamos voltar, eu já tô velha para voltar. Não, gente, te dou uma bolsa, você estuda na Universo, que tava precisando, né? Foi o que eu fiz, voltei, fiquei, meu Deus, aquilo voltou em mim, eu falei, vou voltar, é o que eu gosto, eu sou apaixonada por esporte. Voltei a estudar. E nisso, eu sempre quis ser médica, mas aquilo foi ficando lá atrás, né, e aí o que parece um pouco voltado para cuidar, né, de pessoas. E me apaixonei pela nutrição, foi uma paixão assim, foi uma... eu, na faculdade, Sérgio, eu assim, acho que eu fui envolvida com aquilo. No terceiro período, eu fiz movi, como eu sempre gosto, né? Eu enchi um auditório para falar sobre belezas do café. Qual era a importância do café, assim, no terceiro período, não sabia nada ainda. Sim. Aí depois fiz sobre a soja, eu tenho vários, né? Então, no meu currículo lá, tem muito, né? Porque eu já fiz vários tipos de palestra. Montado e assim, sem nenhuma ajuda. Os professores gostavam, né, davam aqueles toquezinhos e assim foi galgando. Quando chegou no 7º período, indo para o 8º, eu já tinha terminado as optativas, né, assim fui excelente aluna, só tirava 9, 10, porque eu só estudava muito. E aí quando chegou... Isso jogando basquete, cuidando de criança pequena. Sim, aí meus filhos já tinham uns 6 anos, 7, né, mas né, pode considerar, dava conta de tudo. Filhos, você tem mais de um? 2 meninos. Quando eu cheguei no 7º para o 8º período, falei, eu quero fazer pós, vamos fazer logo, porque quando eu fui para a UF, eu pedi uma autorização para eu fazer a pós, foi a primeira que teve na UF de nutrição clínica, porque não tinha. Que ano é esse? Aí isso foi em 2010. Quando eu fiz essa pós, eu falei, não sei nada. Gente, eu não sei nada. Eu acho que eu preciso estudar mais. E aí aquilo foi me envolvendo. E decidi falar sobre autismo. Quando eu pensei nisso, eu chamei a professora e falei, eu queria falar sobre autismo. Sabe o que eu fiz? Como TCC lá da pós-graduação. Isso, mas isso eu ainda estava no início. Não tinha nada a ver com basquete? Nada. E aí eu me envolvi, por quê? Teve o primeiro caso, e eu falei, gente, nunca vi nada, ninguém falar sobre isso, eu vou falar. E falei com essa professora, o que eu fiz? Me internei numa clínica, junto com as crianças. Fiquei 4 anos nessa clínica, mas eu escrevi o TCC já estava pronto, em menos de 6 meses já estava pronto. Sabe o que eu fiz? Fiquei lá. Você se internou? Como assim você se internou? Eu fiquei lá como voluntária, então eu ia de manhã e... Pô, na minha cabeça era, caraca, eu me internei, ficou lá dentro da... Fiquei lá. E eu fiquei lá, eu ia de manhã, junto para receber essas crianças e só saía à noite, quando a última. E de manhã eu já estava lá de novo,
porque tinha que fechar, senão eu dormia lá também. Para eu entender esse universo, foi aí que eu resolvi escrever sobre autismo. E isso me deu sabe assim, tipo, isso numa época em que se falava pouco sobre quase nada. Hoje se fala bastante. E aí, o que acho que deveria até falar mais. Por quê? Eu fiz um TCC, onde eu fui, fiz, né, nessa clínica. Aí conheci, né, as mães que viam que elas tinham uma necessidade e eu ouvi dizer que em Montes Claros tinha uma clínica onde precisava de nutricionista que ninguém sabia nada. Fui para Montes Claros. Durante 2 meses... Isso levando a família junto? Não, eu ia sozinha. Eu e uma outra amiga. Durante 2 anos, 2 meses, eu ia sair daqui sexta e chegava lá de manhã, viajava um frio danado, atendia às 7 da manhã até às 8, dormia na casa das mães, alguém me dava uma pousada, uma comida, e atendia essas crianças de manhã até a noite durante 2 meses. Tá, foram 8 sessões. Foi onde eu... Aí não escrevi sobre essas crianças, resolvi escrever sobre aquelas crianças. As primeiras lá dentro. As primeiras. E aí foi onde eu consegui 200 crianças. Que eu fiz a parte de antropometria, mas eu não sabia tão bem, né? Aí eu fiz só circunferência de crânio, peso e altura. Eu fiz assim básico, porque eu não sabia tanto. E aí que eu fui escrever, a professora, vamos lançar, vamos apresentar o artigo. E aí é onde eu me separei. E aí foi tudo por água abaixo, eu não tive cabeça para apresentar nada, enfim. E isso eu fui ao longo do tempo, aí foi onde eu fui convidada, assim que eu saí da pós, minha professora, que me deu aula na faculdade, me chamou para trabalhar junto. E eu estou onde eu estou até hoje, né? Mas eu atendo em 3 clínicas. E, por que você não abriu um consultório? Porque é muito difícil, aí vai acabar entrando, né, nessa linha, porque assim, para você manter um consultório e você manter através dos planos de saúde, você precisa trabalhar muito, porque precisa um capital, para você abrir uma sala e montar. Já é um pensamento que não é um pensamento que você aprende na faculdade. Na faculdade você aprende a calcular carboidrato, lipídio, proteína, fazer prescrição de dieta, mas fazer todo esse business, que é um consultório, é um business. Você vai investir, você vai ter um capital que você vai precisar aplicar e depois você vai planejar o tempo de retorno desse capital e a insegurança, o risco associado. Quando você decide, se você tem alguém para te apoiar, tanto financeiramente como psicologicamente, você pode ficar lá sentado o dia inteiro e que eu vou te cobrir no final do mês. Mas não é assim que funciona, né? A maioria das pessoas. Na maioria. E quando eu fui com essa professora, foi eu vou poder ter uma pessoa que já tem paciente e ela queria, vou deixar na mão de vocês. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tive ninguém para dizer, é assim, não. Ela me falou, vai ter primeiro paciente amanhã, vocês estão lá. Eu fiquei, o que eu faço? É engraçado que a gente estava com uma outra convidada, que foi a Gisele, né? A gente estava conversando exatamente sobre isso. Antigamente a galera era jogada, assim, vai. Jogado. Vai, faz, é isso que precisa e vê o que vai dar e tá aí o teu público, dá o teu jeito. E com a pós que eu estava fazendo, eu me senti mais segura. Falei, não, mas eu estudava de manhã, de tarde, de noite. E uma parte que eu acho que quase ninguém presta atenção é bioquímica. Se você sabe bioquímica, você sabe tudo. E aí foi que eu ficava estudando. Sardinha pro Gustavo. Gustavo. Não, eu sou sua fã também, não vem com essa não. E aí foi aonde que eu comecei a estudar bioquímica. Eu estudava sozinha e ia vendo. E entender sobre exames bioquímicos, que é uma coisa que eu sou apaixonada. Enfim. Aí, primeiro paciente, o que eu vou fazer, como que funciona, meu Deus do céu, não sei. E eu fui tentando usar minha intuição, de conversar, de fazer uma anamnese, de entender a pessoa. Eu levava 2 horas, 3 horas, quase 4 horas com o paciente. Eu falei, gente do céu, é muito tempo. Então eu ficava lá o dia inteiro para atender 1, 2. Falei, gente, como é que vai ser minha vida? E assim, estava tudo muito bom. E esse foi o seu primeiro paciente, assim? Primeiro paciente, só você, o paciente, só já com eu me formei, peguei logo minha carteirinha,
Aí eu fui logo lá no conselho, eu peguei, a festa foi num dia e já podia pegar, não, já vou lá, já peguei. No outro dia você já tem um paciente. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que vai ser, nervosa, suava. Enfim, foi. Eu gostei da coisa, falei, então eu posso. E aí foi. Então esse meu ar intuitivo foi aos poucos, né? Sim. Levava dias para fazer uma dieta, para montar uma dieta. Eu não queria entender como que os profissionais faziam tão rápido. Não conseguia entender aquilo, mas como que guarda aquilo tudo na cabeça? Gente, isso é a coisa mais, todo dia, não tem jeito, né? E aí começou os planos de saúde. Essa minha professora, né, falou assim, olha, vou botar o primeiro plano, Unimed, que acho que é o da maioria, né? E aí a gente trabalhava no consultório onde tinha um cardiologista. Então ele passava todos os pacientes para ela, e ela não dava conta, porque ela estava fazendo mestrado, e passava para mim e para minha outra amiga. Aí começou, aí vinha o paciente, não estou obrigada a vir você, né? Que começou, e aí eu fui assim aos pouquinhos aprendendo, mas errei muito. Não é assim, você erra, né? Não tem como, você não podia ter feito aquilo, aquele cálculo não deu certo, e por que eu demorei tanto tempo? E aí quando eu tinha duas, eu ficava com um dia inteiro para atender 2 pacientes. Gente, isso não pode. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Não tinha como, né? Se você cobrar um valor alto, aí com 2 pacientes você ganha dinheiro, né? Mas no início mas não aí tem para poder como. cobrar um valor alto no início, não tem como. E as pessoas ficam muito, assim, meio desconfiadas. Porque vê que você gagueja, vê que você está insegura. Mas olha só, você começou a fazer a faculdade mais tarde. Sim. Quando o paciente senta na sua frente, ele não está sentado à frente de uma nutricionista que tem 21, 22 anos. Mas mesmo assim você tem que passar segurança. Sim. Foi aonde, Sérgio, eu aprendi que você, ali quem domina é você. Você é que tem que determinar. Mas não foi assim, né? Todo mundo acha que, como é que você consegue? Não. Foi aos poucos, eu fui me vendo naquilo assim, gente, eu acho que eu fiz besteira hoje, acho que eu falei que não devia, acho que eu fiquei gaga, acho que eu... E aí quem era a sua referência? Quando você fazia besteira assim, pra quem que você perguntava? Não, tinha eu e minha amiga e essa minha professora, né? Sim. Eu não tinha ninguém. Nenhuma professora que eu pudesse assim, fiz besteira, você pode me ajudar? Não. Fala, olha, eu acho que eu fiz besteira, eu acho que eu prescrevi errado, eu acho que eu não prescrevia nada, porque eu não sabia, né? Mas na dieta, eu acho que eu fui, o que era diabetes, o que era hipertensão. Sabe o que ela falava? Estuda. Vai estudar. Só isso. Estuda mais um pouco. Foi aonde que eu, aos pouquinhos, eu fui me vendo naquilo e vi um curso. Vou fazer esse curso. Foi aí que entrou a minha curiosidade. Como que você vai entender diabetes se você tem que ler? Como você vai entender a hipertensão? Então, onde tinha curso, eu ia. Vai ter uma atualização não sei aonde. Estava eu. Aonde eu ainda tinha tempo, né? Ainda cuidava das crianças, hein? Botava na escola. E aí fui, ainda jogava. Como que você domina isso tudo? Não sei se eu sou hiperativa, não sei. Eu consigo. Eu sob pressão, funciono com espetáculo. Aí eu comecei a fazer os cursos e estudar. Então, e comecei a ter retorno desse paciente. Quando o primeiro voltou, gente, eu cheguei a chorar. Porque se ele retorna, é porque ele tem confiança em você. E aí começou. E aí a gente atendia num consultório onde tinha um cardiologista, era só uma vez por semana, eu e ela atendia uma outra. E aí a gente foi galgando. Quando chegou nos 6 meses pós-formada, eu tinha 3 pacientes, 4. Vou comprar um consultório. Vocês topam ir comigo dividir? Ela era dona da sala. Tá, vamos ver, né? Mas olha, eu não vou cobrar de vocês, isso foi muito legal dela. Não vou cobrar de você no início. E consultório é muito interessante, porque a pessoa abre a porta, você não sabe o que é. Você não fala assim, a menina marcava, a nossa secretária marcava, olha, você tem uma paciente tal, ela é diabética, hipertensa. Não. Ela abre a porta, você começa a anamnese, você vai saber o que é. E pelo plano de saúde ainda é pior. Aí quando foi pro consultório, começou, tinha uma agenda de 10, mas ninguém queria a gente, queria ela, porque ela estava fazendo mestrado, ela era referência, já atendia lá. E aí a gente começou a fazer os cursos, eu e essa minha outra amiga, né? A gente, você tá fazendo? Não, se uma fazia, depois a outra fazia, passava para outra. A gente dividia essas inseguranças que a gente tem, né? A gente divide.
E aí também ela é mais velha, né? Hoje ela também regula a minha idade. E aí a gente começou. Com o autismo, a gente começou a estudar muito. Então, como começou a estudar, a gente começou a usar isso nos pacientes. E foi dando certo. E aí chegou uma época que vocês podem não acreditar, que eu atendi 50 pacientes no dia inteiro. 50, era o SUS. Como é que você vai dar conta daquilo tudo? 50, você está falando o quê? Do dia inteiro, era de 7, eu chego cedo. Sim. 7 da manhã até 7h30 da noite. Só parei para almoçar durante 20 minutos. Eita. Direto. Isso no modelo do plano de saúde? No plano de saúde. Silvia, como que você fazia isso? Então, não foi da noite para o dia. Essa profissional, que hoje também é professora, hoje ela já é doutora, ela falou assim, vamos pensar numa estratégia para a gente atender. Como é que você vai atender, mas oferecendo qualidade? A pensar que é um atendimento ruim, não. A gente é muito sucinta na anamnese. E uma coisa, Sérgio, que eu aprendi, assim, a gente foi passando, né? Então, nos estágios, eu passei por estágios assim, muito legais. Na clínica São Gonçalo, eu tinha uma orientadora lá, e ela falava assim, olha, eu não admito você vir aqui me perguntar sobre quais os tipos de cirurgia, isso foi na nutrição clínica. A gente era obrigada a saber, e quais os remédios, eu passava a noite aprendendo sobre remédio, sobre medicação. Então, quando eu tinha aquela listagem, quando o pessoal perguntava quais os tipos de medicação que o senhor toma, aí ele ia falando, eu já sabia de cor, o que ele tinha. Aí vinha tudo, aquela listagem, já sabia. Então, aquilo para mim, bom, se ele toma esse remédio, então ele tem isso. Se ele toma aquilo, então isso aqui não pode fazer, isso não pode. E comecei a fazer tipo, igual uma teia. Uma associação mesmo. Assim, foi aquilo que foi me levando a atender tantos pacientes. Então, eu tinha uma rapidez no raciocínio, onde dentro de uma anamnese curta, eu conseguia saber o que o paciente tem. E aquilo ali foi me abrindo um leque para eu poder montar um plano alimentar para esse paciente. E aí eu já começava a fazer a eliminação por conta. Então, quando eu ia para levar, para entregar o plano alimentar, eu já sabia. Então, eu já anotava ali o que eu tinha que fazer. Bom, esse fica de lado. Aí o paciente que vinha, não tinha, aí eu falava assim... Tá, mas sem entregar a dieta na hora. Não entregava. No início, não. Informação, fazendo anamnese... Então, aquele paciente... E depois fazendo a entrega. Qual o seu nome? Sérgio Lima. Ah, prazer. Então, por que o senhor está procurando uma nutricionista? Eu comecei a ficar olhando as outras, né? E só vendo, né? E assim, muito quando nos congressos ou nesses tipos de seminário, algum que eu ia, eu falava assim, bom, como é que ela atua, como é que ela é, aquilo, fui pegando aquilo. Aí, nessa anamnese eu conseguia já fazer, por que ele estava ali, qual era o tipo, e outra coisa, uma coisa muito legal, você não deixar o paciente, meio que, é porque eu como, mas aí eu como arroz, mas eu não gosto muito, entendeu? Porque aí eu gosto de arroz mais mole, eu não gosto de arroz mais duro. Então, eu cortava. Dominar a consulta. Eu domino a consulta. Eu induzo o paciente, obrigar, a palavra muito forte, mas eu induzo o paciente a me dizer o que eu quero. Tirar dele o que vai me interessar. Não adianta ela ficar me contando da vida dela, tipo, porque meu cachorrinho é pequeno, não. Aí naquilo ali que eu vejo que não me interessa, eu pulo para outro assunto. Sem tirar... Sem ser rude. Sem ser rude, sem cortar o que eu quero saber. Aí eu já entro naquele mesmo assunto em outra área. E ele vai me falando. E aquilo ali já vou escrevendo. Entendeu? Já vou descrevendo o que bom, paciente obeso, usa tais medicações, aí dali já sei que aquelas medicações tem. Ele teve um problema, separação com o marido, provavelmente está num processo num processo depressivo, ansiolítico, não dorme direito, não pratica atividade física. Aquilo ali eu já vou tendo. Quando eu vou olhar aquele paciente, eu já sei tudo sobre ele. Então, isso me obrigou, foi uma estratégia que eu usei para que eu pudesse ter uma boa qualidade de atendimento. E o meu maior medo era esse paciente não retornar. Então, quando a gente trabalha em consultório, a gente precisa ter um retorno do paciente. Como você sabe que você teve um bom trabalho? Não é só porque ele perdeu peso, é quando ele retorna e te indica para alguém.
Mas oi, seu Sérgio, tudo bem? É bem old school, né? Ou seja, nada de Instagram, rede social, não. Boca a boca ali para fazer Sérgio, a coisa crescer. eu sou, como falo, né? Sou nutricionista raiz. Eu tenho uma médica que eu trabalho com ela é dermatologista. Se você está perdendo dinheiro com tantas pós-graduações, cara, você devia ter uma gama de... Eu falei assim, mas eu ganho dinheiro do meu jeito. Eu não consigo ficar, eu não tenho tempo, Sérgio, para ficar, não desmerecendo ninguém, que eu acho que é uma boa. Quando eu postei algumas coisas, começaram a fazer muita pergunta, eu não tinha tempo de responder. Ai, meu Deus, então não vai dar isso, não vai dar certo. E ela não. Ela tem uns horários, são longos, né? Eu não. Com o plano de saúde, os médicos acabam te indicando. Então, eu tenho indicação de pediatra, de cardio, de dermato, endócrino, eu trabalho com uma. Aquele que eu trabalho me bomba de paciente, não vai nela. E assim, qual o melhor retorno? Quando o paciente retorna e te indica para alguém. Então, às vezes, você vai fazer uma consulta online. Aí você vai fazer, né? Porque alguém te viu não sei aonde, não sei o quê. E ele não volta. Ou você vai fazer uma consulta onde foi consulta de milhões, 400, 500, né, reais, e aquele paciente não retornou. Não é quer dizer que você não está tão bem, é porque ele não vai ter dinheiro para pagar de novo. Ou pessoa... No plano de saúde ele não vai pagar. Não assim, vai. Ele até está pagando porque ele paga o plano, então indiretamente ele está pagando pelo serviço ali. Sim. Mas ele não tem aquela sensação de tirar o dinheiro do bolso Sim. e pagar a consulta. Então, mas se tiver afim mesmo. Eu acho muito legal quem tem paciente para pagar particular. Então, eu vou atender 1, 2 e vou atingir o que eu queria num dia. Mas eu acho assim, é mais satisfatório, muito cansativo. Meu aprendizado foi assim, eu falo para todo mundo que me pergunta, você não tem noção do aprendizado se você vai atender plano de saúde, porque você não sabe o que o paciente tem. Então, quando o paciente, porque o senhor João Vicente indicou para a senhora, mas por que ele me indicaria? Porque ele falou que a senhora conseguiria me ajudar para eu fazer uma perda de peso e me ajudar a encarar meu transplante de fígado. Meu transplante, Gente, tipo assim, na minha cabeça, eu falei, meu Deus, eu não sei nada disso. Ele falou isso, então eu pegava tudo aquilo e ia estudar. Não dizia que eu não sabia, mas eu ia lá estudar. Aí ligava para algumas pessoas, você já atendeu, como é que é o procedimento, ou alguma coisa, doutor João Vicente, o senhor me indicou, mas eu não sou especialista. Não, mas você vai ajudar ela, você entende. E aí foi o que aconteceu. Então, aquele aprendizado eu fui levando, tipo assim, a maioria é igual. Então, é hipertenso, aqueles ali eu já sabia de cor, então eu ia mais para os que eram mais problemáticos, então com os polimedicados, os polidoentes, enfim, eu estudava um pouco mais, mas esses pacientes eu tirava eles de letra. Então eu conseguia fazer uma alimentação adequada, montar um plano alimentar para que ele melhorasse a condição de vida dele. Bom, ele já ficou feliz. A perda de peso, que eu falo para todo mundo, é uma consequência. Então eles acabavam perdendo peso, melhorando a qualidade de vida. E foi assim que eu fui galgando, né? E como é que é a burocracia? Muita. Parte burocrática. Muito. Você acredita que eu tive a sorte de ter alguns planos de saúde me procurarem? Né? Por que essa nutricionista que atende tanto assim? Vou lá, né? Vou oferecer. Então eu tive essa oportunidade, mas é muito difícil. Hoje está muito difícil. Eles cortaram muita gente, tiraram muita gente. Então, por eu atender autista, eu tinha muitos pacientes. Aí você me perguntar sobre a pós, né? Eu atendi, eu falei, gente, a minha paciente está vindo aqui porque ela quer perder peso, mas aí ela quer casar, porque ela quer entrar no vestido, mas ela engravidou. Eu não atendia, não entendia. Aí eu falei, não, vamos fazer uma pós de materno para me entender. A paciente tinha problema porque a mãe teve câncer, mas eu queria tratar o marido, enfim. Vou fazer uma pós disso daqui. Nutrição esportiva, um boom de nutrição esportiva que todo mundo queria vir e queria perder peso e ficar sarado para ir. Não entendia nada. Não, eu não sou daquelas que fico. Eu gosto de estudar, gosto de entender para eu poder começar a não falar besteira, né? Então eu achei que na pós eu me sentia mais confortável. E sem ter a graduação, né? Você tem lá escrito, né? Todo mundo acaba, né?
Aí é que eu fui nesse processo de fazer tantas pós. E aí começou esse processo de todo mundo querer indicar. Doutora Silvia, meu filho é bebê. Como é que eu vou aprender a dar comida para ele? Eu não sei. Então vou fazer pós-materno, vou fazer introdução alimentar. E assim que eu fui. E aí eu acabei me especializando. Especializando em especializações, né? Exatamente. Que aí eu comecei a oferecer um bom trabalho num plano de saúde. Quem é que tem agora hoje as pessoas já estão mais assim, mas lá atrás não tinha, né? Então, um plano de saúde, tem uma nutricionista que tem tanta especialização, outra é doutora, a outra também é especialista. Começou a lotar a nossa clínica, entendeu? E lá a gente oferece um bom trabalho, né? A gente não tem, fulana... Deixa eu ver se eu entendi. Você continua trabalhando com aquela mesma nutricionista lá do início. Pô, que maneiro. E ela, assim, não quer que eu saia, só que eu fui para outros caminhos, né? Ela não quer que eu saia. E eu tô lá há 12 anos, no mesmo lugar. E é muito legal, Sérgio, vem um paciente que eu atendi no início. Doutora, a senhora tem com esse monte... Aquele bebezinho já é a criança que já chega... Eu tenho hoje um menino de 14 anos, paciente de 14, tem paciente de 20, 17, uma menininha que vinha, como as nossas... nossas castings, ela, sim, que eu peguei pequenininha, ela vinha com a mãe, assim, e hoje vai casar, hoje está tendo filho, então, estou entregando minha idade. Mas eu não me sinto muito nova, assim, parece que eu tenho uma sede de aprender. Posso falar que você é avó? Pode, deve, sou avó de 2 meninas, a Sofia e a Antonella, que são meu gás, né, e adoro ser avó, e não tem problema nenhum com isso. Me diz a avó que corre, que joga basquete, que estuda, que ela até fala assim, vó, ela fala, vó, quando eu cresci, aí teve um trabalhinho, né, sobre profissões, né, eu quero ser médica nutricionista. Eu falei, minha filha, mas nutricionista é uma coisa, e médico é outra, você pode ser os dois, posso, vó? Pode. Aí me enche de orgulho, né, então fala assim, vó, até postei agora, né, um boletim dela, 9,5, 9, 10. Eu falei, não aceito você tirar em biologia, você tirar 9, Sérgio, sobre macro e micronutrientes na primeira série, que acho que é o segundo, você que tem filho pequeno. Segundo ano. Não, vocês estão falando você não está falando do ensino médio. Não, estou falando de uma criança de pós-alfabetização, macro e micronutrientes. Ô, vó, falou sobre os lipídios, sobre o carboidrato, o que produz energia. Eu falei, gente, estou gostando de ver. E na minha época não tinha isso, né? Então eu acho que a cobrança é muito grande. Então ela falou, você tirou 9. A avó, ela botou lipídios. A professora tirou, né? Tirou, né? E ela também trocou, porque outra coisa, mas ela sabe o que é certo, o que é errado. Então isso me dá gás, né? Por isso que eu gosto de ensinar. Eu quero muito ensinar, eu acho que eu não sei, eu me sinto segura para ensinar, eu acho que eu nasci para isso. Mas ensinar e passar o que eu aprendi. E quando eu vou até uma outra coisa, Sérgio, que me chama a atenção, que eu acho que isso é importante falar, é a gente passar para o paciente o que você sabe. E quando você passa, quando você explica o porquê daquilo, ele se sente, sabe... ele se sente valorizado, né? Aí ele fala, é isso mesmo? Então eu vou fazer porque isso, isso e isso. Então eu vou explicar para ele por que ele vai deixar de comer. E também ele vai valorizar o que você está fazendo por ele. Exatamente. Então, até hoje eu tenho uma paciente que ela lê muito. E ela tudo da internet, né? E ela veio assim, porque sobre tireoide. Tireoide, sabe que o quanto é difícil, né? Sim. E porque ela estava tomando Puran e o TSH dela não baixa de jeito nenhum. Então ela está tomando Puran 0,88 e ela estava me questionando por que o TSH dela não baixava. E eu falei assim, olha, ela falou que eu já li. Eu falei, então, quando você quiser ler e ter certeza, procura assim, artigos publicados nos últimos 2 anos, de 2020 para cá, sobre esse assunto. E você procura lá o que está escrito sobre isso, que vai ter alguma coisa explicando atual. Então não é o que você leu lá atrás.
porque eu li que se eu comer isso, não, nem sempre. Você tem que ler todo sobre os seus hormônios, você já está na menopausa. E aí, se fui tentando passar para ela, aí ela, agora eu me senti melhor. Então, não é sair lendo, não é sair lendo, você tem que ler. Mas não ouvir o que os outros dizem. Vai lá e lê, comprova, vê se aquilo mesmo estava escrito lá com alguém que falou para você. Aí o paciente começa a se sentir importante, valorizado. E eu explico também, por que a senhora está me tirando isso? Porque olha só, se o senhor parar de comer isso aqui vai funcionar aqui vai fazer isso. Então, e quando vem os exames baixos? Olha, seu José, seu exame, meus parabéns, seu José, só conseguiu. Motivação na veia. E isso vai levando, isso assim, eu aprendi do nada? Não. Foi a trancos e barrancos, sozinha, e assim na minha, né, na parte intuitiva que eu tive, e no dia a dia, né? E assim, eu faço assim, com muito amor minha profissão, então eu amo o que eu faço. E quando eu vejo o paciente no retorno, se você já brigou com alguém, já não deu errado, já. Paciente também, porque eu li na internet, olha, então infelizmente eu não posso te atender. Porque se você já leu lá, já está escrito, o que eu vou? Eu não tenho nada para te oferecer. Mas a senhora nem esperou eu falar, não, porque você já começou a falar, que você já leu na internet, então o que eu vou falar não vai suprir nada do que você já aprendeu lá. Paciente. Então tá, então fala a senhora, né? Então a gente pode começar a consulta? Aí a gente começa. Ou, porque, sobre também o tempo de espera, né? Porque como é que você tem 50 pacientes e ninguém reclama? Você está falando da sala de espera. A gente tem um tempo para falar. Como é que você atende um paciente em 20 minutos? 20, meia hora, não levava 2, 4 horas? Por quê? Porque eu faço uma anamnese sucinta. E aonde eu tento deixar o paciente assim, mais seguro, quando eu vejo o exame de sangue. Se você chegar na minha frente, eu faço uma anamnese rápida. Se você não tiver exame de sangue, eu vou te pedir para procurar um. Então, você leva quanto tempo? Você sentou, não tem exames, sou rápida, você levanta e vai me trazer exame numa outra oportunidade. Então, aqueles 50 pacientes, não ficam 50 comigo. Você não trabalha com aquele material de pré-consulta, então? Não. Tem um monte de nutricionista que faz assim. Na hora que o sujeito já agenda, fala, então, aí tem lá todo um protocolo. Você lembra que eu te disse que nós criamos juntas um método de atendimento? Então, eu falei assim, vamos fazer as contas? Se o paciente entra, ele sabe quais os medicações. Você fez uma anamnese rápida, que te atende os objetivos. A gente tem o nosso, né, lá na pré-consulta, mas é rápido. Então, a gente ele não tem isso, na conversa eu já consigo tirar isso do paciente. Aí, quando eu vi que ele não tem exame, então você vai ter que voltar no outro. E a parte de avaliação física? Sim, aí a parte de avaliação física. Por exemplo, na minha maior demanda era idoso. Aí tinha um dia só para paciente que queria nutrição esportiva, tinha um dia só para gestante, um dia só para criança, para não ficar, né? Porque se você quer fazer nutrição esportiva, eu tenho que fazer a avaliação, né? Também fui fazer um ISAC, porque eu não me sentia segura antes de fazer nutrição esportiva. Sim. Para eu poder fazer uma avaliação fidedigna, né? Então, aí fui fazer antes de fazer nutrição esportiva, então tinha dia só para isso. Olha quanta coisa de estratégia. Atendimento, não são todos no mesmo dia. Então, plano de saúde. É aquele que abre a porta e você não sabe? Sim, mas a gente pergunta, pergunta pela idade, a gente já fala com a secretária. É um idoso, então é o dia tal. E vai demorar mais, é aquele que senta, aí demora para levantar, tem que você fazer uma avaliação, e vai fazer mais cintura, né? Diferença de cintura e quadril. Nem sempre, ou se você vê que ele está muito debilitado, muito caquético, aí você vai fazer de panturrilha. Enfim, aí a gente já comprou aquele do head grip. Do head grip para poder saber, mas só se houver necessidade. E os dias de avaliação, né? A gente tira um dia só para avaliação. Então o paciente vai lá, a gente faz a avaliação, ele volta outro dia para consulta. Então tem dias. Claro, né? Como é que você vai fazer? E aí, E aí que tá o pulo do gato. Cada fragmento da consulta
entra como um código no plano de saúde. Exatamente. E aí a gente pode cobrar mais por cada avaliação. Por exemplo, paciente veio o primeiro dia, ele não tem exame, não tem nada. Aquele é uma consulta. Ele tem exame, esqueci em casa. Entendeu? Aquela outra consulta. Está Entendi. retornando. Aí fez a antropometria. Nesse dia, por quê? Eu já sei tudo sobre ele. E nesse dia ele vai me contar algumas coisas. Entendeu? Que ele esqueceu, que ele não pegou. E passa um recordatório. Então ele não vai ficar uma semana sem fazer nada. Vamos dar um recordatório para ele, porque aí, né? Ele me conta. Dali, eu já tinha um plano alimentar já. Então, na prática, a sua consulta não é uma consulta de 20, 30 minutos, porque tem um acumulado prévio ali. Você entendeu o pulo do gato de um plano de saúde? E qual é a qualidade da consulta? E aí a qualidade ela vem mais alta porque você está fragmentando e... Claro, e ele fica feliz da vida. Se um paciente... Cria mais vínculo com o paciente, ele é mais acolhido. Faz sentido, vocês não são iguais, não. Aí todo mundo fala, meu Deus... Aí todo mundo, né, assim, no comentário lá do povo da nutrição, fala, como é que elas conseguem? E com qualidade, fica fila. Sérgio, é fila. Então a gente tem fila de espera. Não é porque, é Silvia. Não, porque tem uma qualidade no que a gente proporciona para esse paciente. Os médicos ficam loucos. Então os médicos falam assim, cara, como é que vocês conseguiram isso? Nossa, olha, eu tenho muito paciente, recuperação cardíaca, que eu tenho um médico que é cardiologista, que o meu primeiro paciente em recuperação cardíaca teve um infarto, botou 6 stents. Eita. E ele se recuperou peso, né? Ele perdeu peso assim, por 30 quilos, 40 quilos. Tem pacientes assim. Não fico lá postando, porque não é o meu. Agora mas lá atrás não era, né? Não pode todo mundo. Não, nunca postei. Nunca. Antigamente era. Nunca botei. E paciente, aonde vai olhar o exame dele, hemoglobina glicada de 4,5, de 5. Sem resistência à insulina, colesterol de 90 e sem medicação nenhuma. Então, cara, você fez milagre? Não. Eu simplesmente fiz com que aquele paciente, nesse meu método de atendimento, chegasse onde eu queria. Então, ele fez adesão à dieta. Onde eu escrevo parabéns, eu sou muito de pegar, né? Então eu gosto de abraço, eu sofri na pandemia, e todo mundo já vinha, opa, não pode, seu José, não pode, eu tenho pacientezinho que eu quero só ir lá, vem, senta e quer bater papo. Mas seu José, hoje não dá pra gente conversar, hein, hoje eu tô lotada, mas o senhor pode voltar semana que vem? Outra consulta. Ele vem contar a história. E sua filha, seu José, tá tudo bem? Casou, né? Daqui a pouco ela faz psicologia também. Mas eu atuo muito nisso. Tem paciente, Sérgio, que vai lá, chora horrores. Eu sou daquelas, como eu já te falei, eu sou acolhedora. Eu vou lá, abraço, olha, vai dar tudo certo, calma, mas vamos levantando e já vamos saindo. Sério. E assim foi dando certo, entendeu? Todo mundo, a outra nutricionista é mais, né, eu já sou aqui falo com todo mundo, brinco, abraço, beijo. Em época de dia de nutricionista, eu ganho, você não tem noção de quanta coisa eu ganho. Ovo, leite. Eu ganhei um chocolate de uma aluna que foi tão engraçadinha, cara. Eu ganho roupa, eu ganho bolsa, eu ganho brinco, eu ganho caneca. E caneca eu já perdi as contas. Pra você ver, aquela coisa de ir lá e só me dar um beijo, ou só, retorno, também é uma outra. Então, nesses 50 ou 40, que era, né, não é mais, tá? Eu tinha os retornos. Então, se você tá lá, você cumpriu a dieta, não tem nenhuma dúvida. Você vai ficar fazendo aquela... Pesei, fiz a antropometria, filho, vamos. Entendi. Já foi. E outra coisa, quando você tem domínio do que você faz, é muito rápido. Quanto tempo você deve levar para fazer uma antropometria? Não é? Por quê? Você tem segurança do que você está fazendo. Então, eu vou ficar... Ai, meu Deus, peraí, isso aqui. Peraí, não dá assim. Não. É pum, básico. E eu já tenho programa, né? Já jogo lá. Daqui a pouco já sai a parte antropométrica pelo Isaac, eu uso aquele. Às vezes, quando é um atleta de alto rendimento, eu uso o planilha, né? Uso. Planilha. Aí eu faço em casa,
Tem uma versão mais recente. Ah, por favor, né? Isso aí, Tem uma por versão mais favor. recente, sai até prescrição de dieta. Ai, que espetáculo, então. E outra coisa, eu já sei que o paciente tem, porque eu já vi no primeiro atendimento, está retornando. Eu estou fazendo o quê? Conversando? Claro que não. Depois me lembra. Eu vou planilha para vocês também que ela está falando. A planilha faz muito. Você não tem noção. Ela faltava só isso, né? Faltava só isso eu coloquei. Então, o que é assim para atleta de alto rendimento. Isso. Não dá para você, naquela sua planilha, para fazer uma pessoa que é, né, aquele que é assistido, né? O atleta assistido. Sim. Então, um praticante de atividade física, não dá. Então você. É muito específico. Sim, aí você perde o tempo, seu tempo ali da. Agora, outro pulo do gato. Você acha que um paciente, atleta de alto rendimento, então ele é um lutador de boxe, eu tenho pouco, não tenho muito não sou especialista nisso, não me rotulei. Não, você é especialista, porque você fez a especialização nisso. Sim, mas é que eu não tenho esse para ser público só disso. Sim. Eu cobro particular. Entendi. Primeira vez ele vem, você não me disse que você era um atleta, que você quer uma dieta específica. Não, esse paciente, ele vai para um particularzinho. Aí se ele quiser, ele vai ter que pagar. Se ele não quiser, ele vai ser atendido igual a todo mundo. É o básico, né? Porque pelo plano de saúde, pelo que a gente ganha, é muito pouco. Você ganha no volume. Então esse volume te dá, assim, esse feeling de atender rápido, de ser objetivo. Eu ficava na porta, ficava só quieta vendo o pessoal falando. Eu falei, gente, como é que fica o tempo todo? Como é que perde tempo, perde dinheiro? Mesmo que você cobre 350, você vai atender 1 ou 2 no dia. Meu Deus, você perdeu tempo. Você podia atender 10. Não é só volume, você também tem captação, porque a pessoa vai querer voltar, porque ela não também, ela não se Você entregou tudo pra ela na primeira consulta, pra que ela vai voltar? Esse é o feeling. Você não dá tudo. Você não pode dar tudo. Você tem que deixar ele querer. Mas doutora, sobre a suplementação, na próxima consulta eu te falo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que tem uma galera na nutrição, na saúde de um modo geral, que tem muito melindre de falar dessa parte comercial da saúde. Tem medo de ganhar dinheiro, Sérgio? Não diria que é medo de ganhar dinheiro, porque não sabe como. Até deseja e tal, mas fica nesse receio de, não é um negócio. É um negócio. É um negócio. É um negócio. Talvez não seja um negócio se você estiver, por exemplo, trabalhando no SUS, talvez se você estiver trabalhando em outro forma, mas se você está com um consultório particular, aquilo dali é um negócio. Você acha que eu investi em tantas pós? Mobiliou e tal. Ter dinheiro, né? E o retorno tem que vir associado. Então, se hoje eu posso me dar o luxo de fazer 2 pós ao mesmo tempo, pagar, por quem aqui começando não pode, porque não tem condições. É caro. Pagar curso de 3.500, eu tenho curso do Luciano Bruno, eu tenho curso de modulação intestinal do Murilo Pereira, eu tenho vários cursos. Eu estava olhando no seu Lattes, vi que tem um que é americano, não sei nem como é que você conseguiu o congresso de 2013. Sim, eu fui. Campeonato intestinal, você foi. Fui em todos. Nem existência aqui no Brasil. Então, por quê? Porque eu tive como pagar, e paguei com o meu trabalho. Eu não pedi para ninguém. Hoje eu me dou bato no peito, eu pago tudo, minhas contas, do meu trabalho. Aí eu fico vendo, mas eu não trabalhar assim, não dá, não, mas você trabalha muito. Você sabe o que é atender 50 pessoas num dia? Sabe o que é chegar? Tem ali no celular, doutora, particular, vem de Caxias, ela tem que chegar cedo porque ela, né, porque eu não sei quem falou, porque eu não sei quem falou, porque eu não sei quem falou. Eu preciso chegar aí 6 horas. Não, 6 horas da manhã não. Botei lá, eu vou atender você 7 horas, no máximo 10 para as 7. Então tá, 10 para as 7 já é cedo pra caramba, cara. Ela queria 6 horas da manhã, aí eu também não. Eu não vou ficar me mandando, não preciso disso. Mas se for uma pessoa me pagando bem, se for uma pessoa que vale a pena, eu vou. É dinheiro. Eu vou malhar primeiro, eu corro a hora que dá, eu vou jogar meu basquete a hora que dá, eu vou me adaptando. Então eu vejo muito, não que as pessoas não queiram trabalhar, mas tem medo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque não quer acordar cedo,
porque acha que não pode ficar atendendo, ou atender plano, porque acha que está se... eu estou me diminuindo? Pelo contrário, eu quero que ninguém atenda para eu atender. Não, até porque tem uma outra questão, né? Algumas pessoas ou vão para o SUS, ou só vão chegar na consulta se for pelo plano de saúde, porque pelo particular elas não vão conseguir ter acesso. Alguém precisa atender esse público, alguém precisa atender esse mercado. Desses 50 pacientes, quando acabou o Unimed, eu não atendo mais o Unimed. Por que você acabou com o Unimed? Porque eu estava ficando doente, né? Trabalhava muito. E aí eu falei, não preciso ter tempo pra mim, né? Fazer minha unha, cabelo, minha coisa, né? Foi que eu acabei com a Unimed. Eu falei, sabe de uma coisa? A gente chegou a uma conclusão, todo mundo. Ficava muito cheio, aí acabando... Não, fizemos uma reforma, né? O consultório tem uma gracinha, enfim. Falei, agora que o bicho vai pegar. Será que eu tenho esse paciente? Gente, meus pacientes me pagam. Gostoso, né? Eles voltam. Não são todos. Mas agora, eu não atendia 50, 40, 30. Minha média era 35, a média. Já cheguei a 50, cheguei a 10, já cheguei a 15, a média era 35. Hoje a minha média é de uns 25 pacientes por dia. Sim. Por dia. E aí, Silvia, você hoje atende Unimed? Não, eu atendo a 1000, Sul América, Prevent Senior, Med Senior. E atendo por convênio os outros que pagam particular para tentar reembolso, né? Eles me pagam. Foi aonde que eu vi, eu falei, meu medo, eu falei, gente, aí é que eu me senti, ai, bati no peito, né? Por quê? Porque aí é que você vê qual foi o seu retorno. E é aquele paciente, Sérgio, da primeira vez. É o paciente que eu falei, gente, a senhora não vem aqui há 10 anos? A senhora não, porque eles têm toda a história, a senhora não vem aqui há 5 anos? E aí, o que a gente fez? Como para... Por isso esse banco de dados tão grande para fazer o mestrado. Aí, gente, que a gente pensa no futuro, né? Falei assim, não, meu sonho é fazer mestrado. Então vamos fazer um banco de dados, para alguma coisa ele vai servir, porque eu aprendi lá com os autistas. Aí os autistas foram por água abaixo, né? Aí tem muita gente fazendo... Não, serviu de TCC. Não, fiz, mas eu podia ter... Não escrevi o artigo. Sim. Ficou lá na gaveta. E a professora, não, isso é tese, mas ninguém falava sobre isso. Falaria sobre doutorado fácil naquilo ali. Uma coisa que eu domino muito bem hoje. Aí eu falei assim, bom, vamos servir, né? Aí falou, vamos fazer. Aí é bom ter alguém, né, do lado, né? Ela, vamos fazer. Então ela especializou, né? Ela é doutora, a dona lá do consultório, mas também a gente divide tudo. É a dona da sala, né? Ela fez sobre bariátrica. Ela também espertamente se uniu a um cirurgião e ela pega todos os bariátricos. Então, pelo plano, eles vão ficar com ela. E ela que dá laudo. Eu sou nutricionista esportiva e oncológica e materna, mas eu tenho tudo, né? A outra ficou com fitoterapia e ficou com ortomolecular. Só que cada uma tem os seus pacientes. Então a gente divide. Então atende 2 hoje, uma amanhã, para não ficar, né? Aí eu falei, bom, não vou ficar fazendo nada, não preciso de dinheiro, né? Aí eu fui atender em outros lugares. Eu tenho um consultório que atendo em outro lugar. Tenho paciência, hoje atendi lá, por isso que eu pude vir aqui. E outra coisa, gente, o legal é de você fazer seu horário. Se eu quiser, eu vou de manhã. Se eu quiser, eu vou à tarde. Se eu quiser, eu não vou. Ah, gente, fecha minha agenda. Não tô fingindo, não. Muito difícil, né? Isso porque aí não vai também não recebe, né? Não, eu sou que é o pensamento do empresário, né? Se eu trabalho, eu ganho seu trabalho. Exatamente. Eu vou para atender um paciente. Se tiver, eu vou. Paciente muito debilitado, paciente que acabou de fazer uma cirurgia, paciente que demanda uma atenção maior, né? E particular, né? Óbvio, né? Então, nesse consultório só atendo particular, só vou lá para atender particular. Na outra clínica, ninguém quer que eu saia, aí eu atendo plano, né? Lá eu atendo só Caberge, só que aí é o problema, né? Eu atendo em vários, né? Todo mundo, a senhora está atendendo aqui? Não, meu filho, aqui eu só atendo Caberge, não me complica. Então tá, então eu vou no seu outro consultório lá. Aí, entendeu? Vai para outro consultório aí e fica naquela, né? Fica no rodízio. Então eu trabalho todos os dias. E o basquete? Terça e quinta. Terça, quarta, quinta e sábado. Eu jogo esses dias. E quando não tem uma peladinha na rua. Eu, assim, pra me desestressar eu preciso.
É muito gostoso. É muito Eu bom. adoro. Quem não joga, né? Quem não sabe, né? Isso que me motiva, me faz ficar assim, ter essa vontade, né? Eu fico em casa, mas preciso fazer alguma coisa. Não, vou correr. Tem que fazer alguma coisa. Então, nesses processos, quando eu não estou escrevendo, que eu estou agora, né, no projetão do bariátrico pro mestrado, aí eu fico. Eu não tenho mais aquele negócio de fazer dietas assim, né? Porque é muito rápido. Então, a hora que eu tô vaga, e o paciente faltou, peraí, deixa eu fazer dieta fulano, já consigo fazer. Aí lembra lá atrás que eu te falei, como que alguém consegue guardar tudo isso? Eu guardo as fórmulas inteiras. Ah, tá, esse precisa disso. Ah, não, então vamos tirar esse, porque esse aqui não tá faltando isso, eu monto a fórmula, não sei o que, já tiro. É muito rápido e muito, assim, muito, sei lá, prático. Pra mim aquilo ali é igual andar de bicicleta. Eu gosto tanto do que eu faço que pra mim, quando eu não sei alguma coisa, eu vou dar uma lida. Ah, tá, então eu só consigo focar naquilo que eu queria. Peguei aí aquela leitura, entendeu? Eu já li aquilo, me interessou, que era o que eu queria, a não ser que seja uma coisa maior, né? O mais próximo que eu já cheguei em atendimento nesse estilo era o que eu atendia em Queimados. Imagino, lá tem uma necessidade, eu conheço Queimados. Recém-formado, né? E Queimados é um município que na época não tinha quase nutricionista nenhum. Imagino que é isso. Recém-formado, 2006 isso. Então, em 2007, eu me formei em 2008, 2009. Eu já tinha acabado de formar, eu ia me formar depois. Então, isso, em 2006. Mas não tinha nutricionista. Eu ia sexta-feira. À tarde, ficava às vezes até meia-noite atendendo. Literalmente eu fechava a clínica. Fechava lá, tirava o carro, a moto, fechava o portão, fechava o cadeado e ia embora. E o que eu amo, sério. E era muita gente. Imagina aquele povo. Aí você vê que as pessoas precisa, precisam de você. precisa. E aí você fica assim, você se sente meio que, assim, acolher aquele povo todo, né? Aquela necessidade. Então aquilo me, sabe, eu que gostaria muito de atender SUS. Uma coisa que eu gostaria muito. Ele não era SUS, ele era tudo particular. Sim, mas você vê, por quê? Ou um local assim longe. Quando eu fui para Montes Claros... No SUS eu atendi em Mesquita, na unidade básica da Chatu. Imagina que espetáculo. Muita gente doente. Isso. Muita gente doente, um bairro muito pobre. Muita desigualdade social, tráfico e todo aquele pacote da... Hoje eu atendo num lugar legal, Baixada. né? Mas eu gosto disso daí, porque eu vejo a necessidade do povo de ajudar essas pessoas a comer melhor, a entender. Ah, mas quer dizer que isso é isso? Ah, mas se eu trocar isso, a senhora pode fazer isso. E falando sobre gastronomia, né? Que eu sabia que o senhor tinha esse dom, né? Que o senhor tinha esse... Olha, mas é uma coisa que eu amo. Eu queria muito, ainda tenho muita vontade, uma outra coisa que eu tenho vontade, mas no momento está faltando dinheiro, é gastronomia. Por quê? Ah, o que? Fazer a graduação. Graduação. Por quê? Eu só queria aprender as técnicas, né? Porque eu amo cozinhar. O que eu me vi também? Vendo que essas pessoas têm muita dificuldade em cozinhar. Então você prescreve e a pessoa não sabe ensinar como vai fazer. Eu ensino. Aí o que eu fiz? Falei, bom, vou começar a pensar nisso, também posso ganhar dinheiro, né? O que eu fiz? Eu não dou uma dieta, plano alimentar, totalmente, como eu falei, eu sempre deixo alguma coisa para entregar. Eu cobro pelos meus... Você fala pelo material. Tem gente vendendo exatamente isso, vendendo os... Como é que é o nome que chama aquelas fichas? São os espelhos, né? Sim. De orientação para diabético, para hipertenso. Não, mas isso eu não faço não. Cada uma das coisas, não, vendendo para nutricionista. Porque tem dificuldade, né? Tem muitas nutricionista tem dificuldades. dificuldade de construir o seu próprio material, Sim. vai lá e compra esse material já pronto, eu não impresso, sabia disso, bonitinho. se quiser eu também posso vender. Por quê? Porque eu comecei a ensinar. Então eu tenho pacientes do Pará, Minas Gerais, eu tenho pacientes tudo Como é que foi durante a online. pandemia? Eu atendi muitos pacientes, me pediram, né? Eu cobrava, né? Não era Online. plano, não. Aí temos online, né? Aí eu marcava as horas, eles me pagavam e os que era home care, sabe o que eu fazia? Eu ia, toda paramentada, mas não entrava, ficava da porta para atender o paciente. Ó, bota ele na balança, agora olha aí. Fazia isso. Caralho. Ia toda paramentada, me vestia, parecia até um Robocop, ficava da porta, para atender, para ganhar dinheiro, né? Mas passei um sufoco, hein? Porque é isso que eu ia falar, durante a pandemia. Eu não tenho. reduziu. Eu sou
como é que fala? Autônoma, né? Sim. Eu não tenho. Aí teve uma clínica, ela queria me assinar minha carteira. Eu falei, você quer? Então tá. Então me paga um salário, eu fico aí uma semana, vendo um dia na semana, já tenho um paciente só até tal hora, e aí você assina, aí paga meu INSS. Mas eu sou autônoma, então não tinha dinheiro. Então, sofri. Sim. Mas eu consegui me recuperar, graças a Deus. Então, esses pacientes a quais eu consegui guardar ou manter, foi o que me salvou. Logo depois, hoje eu tenho uma agenda, né, voltada, cheia. Sim. Então, mas no início demorou, eles voltaram. Então tá todo mundo voltando agora, graças a Deus. Até porque tem uma relação grande com a economia, né? Às vezes a economia está ruim e o sujeito começa a cortar algumas coisas e cortar... Muita gente deixou de ter o plano. Então isso foi muito ruim para mim. Aí eu fui obrigada a baixar o valor da consulta. O sênior deu aquela problemática toda e que deve ter repercutido sobre você. Mas, por exemplo, você teve um infarto, você vai me procurar. Sim. Você teve um agravamento no diabetes, você vai me procurar. Você, sei lá, teve tá gestante com diabetes gestacional, você vai me procurar. Só vem, mas aí vem, tipo assim, a cada 2 meses. Aí o que eu fiz? Fiz como se fosse um plano, né? Então você vem 2 meses, paga uma consulta, depois de mais 2 meses, entendeu? Para poder ele retornar. Ele quer voltar, mas não tem o dinheiro. Tem vezes que tem me dado dor no coração, eu quase, meu filho, vem de graça que eu te atendo, mas eu acabei fazendo. Então eu sozinha criei estratégias para que eu pudesse não perder meu paciente, que eu pudesse ter um atendimento de qualidade, onde os médicos indicam, porque gostam, vê o resultado, onde eu sou rápida e objetiva. Tem paciente meu, tudo bem, né? Tá tudo certo, né? Então tá, tchau. Eles mesmos já levantam, já vão embora. Então tá, tchau. Eu pensei que a gente queria bater papo. Não, eu já tô com pressa. Entendeu? Então, isso que foi assim ao longo do tempo. Não caiu do céu, né? Já são 15 anos de atendimento. Mas eu sei que tem gente também com 15 anos, né? Eu vejo, outra coisa, Sérgio, que eu vejo assim, eu não sei se você viu dessa forma, o tempo que você me deu aula, mas tipo, eu não tenho nicho. Eu não tenho nicho. Eu não sou aquela nutricionista que eu só atendo materno infantil. Eu só atendo oncologia, eu só atendo esporte. Eu atendo pessoas. Então, o que elas querem de mim? Podia ser até um slogan, né? Sim. A nutricionista atende pessoas. Atendo pessoas. Eu atendo o que elas querem de mim. Então, se ela quer uma conversa, eu vou ter. Se ela quer um desabafo, eu vou ter. Se ela tem muitos pacientes, eu devo ter uns 20 aí que só vai lá para conversar. Sim. Atendo para esporte. Eu tenho um garotinho que ele queria ser jogador de futebol. Vou atender. Então, o pai dele hoje não tem mais, eu tenho mais Unimed, ele vem particular. Foi lá ontem. E ele foi num médico na Tijuca, não sei se Ela você... me devolveu o vazio, cara. Gente! Você não pode beber. Tá vendo aqui? Eu devolvi o vazio, cara. Eu tava gripada, você não pode beber. Eu puxei pra você. Ai, Caraca! Acabou, quer mais água? não, meu botei aqui. Aí Quando a ele... gente evoluir, eu vou Vou ter que botar uma passar ali estrutura atrás. melhor pra vocês. Fala. Aí Aí aqui pra onde que então? Ele queria ser jogador. E aí... Basquete, Não, jogador de futebol. Tenho dois casos. Eu tenho muito caso clínico, que é bem legal. E ele tem agora, ele está com 12 anos. Ele estava com 10 anos, ele estava com baixo crescimento e ninguém via, né? Baixa estatura, baixo peso. Comia mal, né? Os pais, não quero comer, não come. Sim. Outra coisa também que é um diferencial de uma menina para uma pessoa com mais idade, onde você consegue, não é assim. Quem é que vai comprar o alimento? Aí fica, não, mas seu filho não come, ele não quer comer, você vai fazer o quê? A senhora então para de, entendeu? Às vezes tem que ser enérgica. E aí ele deve querer ser jogador, o técnico acha que ele joga bem, mas ele não conseguia evoluir. Quando ele voltou lá. Isso a gente está no atendimento. O menino, ele cresceu 6 centímetros, coisa que um médico não conseguiu. Eu fiz milagre? Não, né? Aprender a comer direito, horários corretos. Cresceu 6 centímetros, então da evolução dele para cá, em 2 anos. Que ele não cresceu nunca, ele ficou dos 7 anos aos 10, 3 anos.
sem crescer, esmirradinho, que ele, né, fez o raio-x, falou que ele ia crescer, mas ele não saiu daquilo. Ele vivia doente, uma criança que não podia porque vivia doente, e não comia. Então, agora ele ultrapassou a curva dele de crescimento e de peso. E agora ele saiu do o que ele iria jogar sub-11, foi chamado para jogar sub-13. Olha, aquilo ali, eu cheguei a ficar emocionada, ver, né, a evolução dele. E um outro menino, que vivia atrás do computador, videogame, obeso, 1,96 m. Eita! Com 12 anos, fiquei enlouquecida, né? Vai ser pivô. E não queria nada. O menino chegava... Peraí, 1,96 com 12 anos. 12 anos. Aí o pai triste... com 12 anos. Eu teria que ter tido 2 adolescências para chegar poder... no 96. E ele era um menino obeso, com, nunca vou esquecer, 52,5 de insulina. Glicose era 200 e pouco, só comia, sentado. E aí o pai dele, não sei o que fazer com meu filho. O pai dele chorou na minha frente, a mãe não foi. Aí eu conversando, ele falava com ele. E aí, tudo bem, Pedro? E aí, Pedro? Poxa, vamos tentar, vamos ver, não sei o que. Enfim, eu usei minha tática com meus filhos, né? Porque é aí que eu acho que a gente tem que usar a psicologia. Enfim, se não quer tentar, eu te levo para coisa e fala, doutor, ele está fazendo tratamento psicólogo, só quer ficar dentro do quarto, ele come, tá? Enfim, hoje o Pedro, né, tá com 2,5 metros. Ele foi campeão pelo Fluminense, né, de basquete agora, né, no brasileiro. Ele é o pivô, ele joga, hoje ele vai para o sub-17, né? Ele agora já joga, tem que ver, ele foi campeão em 6 meses, sem nunca ter jogado na vida. 1,96 m. Mas ele não sabia nada, ele não queria. Então o fato de você tirar uma pessoa do ostracismo, de ficar preso de um processo onde ele estava quase depressivo, e hoje vê um menino atleta, sabe? E muda a vida, né? Porque aí você viaja com o time para jogar, você melhora os vínculos, diminui o tempo de tela, você dorme melhor. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu apagava, deitava assim, dormia assim. Então, aí você vê o de 12, o que hoje está com 12, né? Hoje dorme, foi chamado para sub-13, ele não estava, o pai dele achava que ele ia encerrar a carreira, porque eu não comia nem nada. Criar estratégias para o pai poder fazer comida, mas só quer mesmo. Não adianta você vir aqui, sabe, ser enérgica, igual o outrozinho, esse daí mas ele agora está fazendo, hoje ele já me beija, mas ele nem falava comigo. E tirar ele daquele estado, Eu te vejo assim, né? Sim, eu tenho foto com ele é gigante. E ver ele hoje nessa evolução. Então, você tem desse monte de paciente, você tem muitos que você conseguiu? Não, tem uns que eu perdi no meio do caminho. Mas hoje... muita gente na pandemia? Então, eles pararam. Não perdi. De paciente, perdi, por exemplo, vamos pensar, se eu tenho 1.000, perdi uns 20. Não foi próximo a mim. Por quê? Eu, sozinha, não, mas eles se preocuparam muito em ficar mais reclusos, em se proteger, né? Então, assim, perdi, foi pacientes, assim, tipo, irmão, parentes, sabe, assim, próximo deles, não os meus. Eu falei, mas isso, não, passei bem, tem gente que nem pegou Covid. Meu Deus, o senhor com 80 anos não pegou Covid? Não, me protegi, eu ficava lá e tá voltando agora. Então, isso pra mim é compensador. Claro que o dinheiro é melhor, né? Sim. Mas isso sabe, é compensador, eu ver esses pacientes. Então, eu vejo que eu estou fazendo contribuindo, né, de uma forma boa para o planeta, porque ver assim esses pacientes, então ontem veio uma paciente, ela é do Pedro Ernesto, ela já trata comigo, ela chega lá às 6h30 da manhã, e aí ela hoje começou a correr, uma paciente obesa, que sabe, uma péssima alimentação, que não tinha perspectiva, trabalha no hospital, enfim, e hoje está correndo, já perdeu 20 quilos, Sérgio.
sem eu dar nada para ela. Então, Então, acho que a motivação e um atendimento onde você traz essa pessoa para o seu lado, isso conta demais. Lá atrás, se você estivesse conversando com você mesmo lá de trás, você ia falar alguma coisa para você? Mas assim, ó. O que eu estou querendo dizer com essa pergunta? Porque a gente tem muita gente na graduação ainda que ouve a gente. Né? Sim. E aí o aluno sai da graduação sem saber direito como que eu faço. O que você falaria aí para... Bom, saindo da graduação, hoje, eu tenho que fazer como eu fiz, é se especializar logo de cara. E hoje eu falaria para fazer uma nutrição clínica, porque hoje eu vi durante esse meu tempo de especialização, eu vi muita gente saindo, tipo, acabei de me formar, vou fazer esportiva. Acabei de me formar, porque eu acho que você precisa primeiro entender a parte clínica, para depois você escolher. Ou seja, você não iria direto para uma horta e fito, por exemplo? Não, porque eu passei por isso e vi o quanto é importante você saber sobre clínica. Uma base para depois você se especializar. Ponto. E fazer depois logo em seguida, ou faz junto. E pro atendimento? Você acha que valeria mais a pena? Primeira coisa. Segunda coisa, você procurar, tem que saber, né? Aí que eu acho do nicho, é você procurar se você quer fazer clínica, quer entender, né, cuidar de pessoas, ou você quer só ganhar dinheiro. Por quê? O que todo mundo faz é trabalhar em produção. Eu odiava trabalhar em produção, mas quando eu fui trabalhar, que eu fui chamado para trabalhar, eu vesti a camisa, mas não gostava. Então eu fui buscar o que eu queria. Então eu preciso para poder, o primeiro passo. E se for para trabalhar em consultório, tem que, assim, meio que suar a camisa, né? Aceitar, não achar que já tem que começar lá de cima, tem que batalhar e estudar, né, Sérgio? Estudar. Você acha que valeria mais a pena esse jovem que está saindo, por exemplo, de uma pós-graduação de nutrição clínica? Terminei a pós-nutrição clínica. Você acha que valeria mais a pena sublocar um consultório, seria aquele modelo que você vai pagar por um turno, 2 turnos, ou trabalhar com percentual? Porque tem outros lugares que você paga um percentual da consulta que é cobrada para o local. O que você acha que valeria mais a pena? Hoje, Silvia, foi o que eu fiz. Se você está falando com alguém que saiu da pós-graduação de nutrição clínica comigo. agora. Sim, que aconteceu comigo. Foi o meu caso. Exatamente o que eu falei. Eu saí da nutrição e minha professora me chamou. Você acha que ela me deu de graça? Óbvio que não, né? Ela ganhou em cima de mim. Porque você vai ter o paciente na mão. Então você acha que vale mais a pena você o segundo modelo, então? Sim, você trabalhar com percentual. Por quê? Você vai ter o paciente na sua mão. Alguém vai te dar esse paciente. A clínica, você tem uma nutricionista? Hoje ela está atendendo. Você vai vir na sua mão. Você não vai ter que batalhar por ele. Fiquei um tempo, peguei a experiência e vou sublocar. Ou faço os dois ao mesmo tempo. Por quê? Se você vai sublocar, você só vai ficar lá sentado esperando. Eu só tive paciente porque ela me deu. Entendi. Não foi que ninguém veio me procurar. Porque sublocar também te dá mais liberdade para trabalhar valor, horário. Mas aí você vai ficar lá quanto tempo para poder para atender um paciente que alguém te dê? Entendi. Entendeu? Por exemplo, se você tem uma amiga que quer ir lá, aí você vai sublocar. Vamos dizer que você vai sublocar por 3 horas. Vai pagar R$600. Sim. Aí você pagou uma consulta, em um mês inteiro. Como é que você vai pagar os R$600? Eu não sei se você pagou 150, 200, 250 ou R$600. Você tem que ter paciente para você, então você não tem. Então, você pode ganhar o percentual para começar. E ter experiência. Experiência é tudo, também não adianta você saber. Eu, quando fiz a especialização, eu já tinha experiência. E quando eu me juntei, foi um útil agradável, né? Eu acho que tem que fazer isso. Você tem que sublocar, mas se você tiver condições, se você tem um patrimôniozinho lá guardado, alguém para poder te bancar, você faz sim. Mas para experiência, para ganhar experiência, tem que ter o plano de saúde. Porque quem que vai te indicar, Sérgio? Tá, e o plano de saúde? Vamos supor, esse aluno aí, esse recém-formado, ele está lá querendo um plano de saúde. Qual o plano de saúde que você indicaria? Vai ser, mais melhores? digital.
Se conseguir logo, que eu vou conhecer aquele bom QI que indica, a 1000, são sérios. É fácil, né, para fazer todo o processo de autorização, essas coisas. O valor você tira limpo, eles não tem um desconto do ISS e do imposto de renda, mas assim, dentro do que você ganha, então não é nada exorbitante. Sul América é excelente, Bradesco é muito bom. Quem puder ter Petrobras e Banco do Brasil, que são os mais difíceis de entrar. Mas é o que, assim, se você tem, poxa, mas eu vou ganhar 40, 50 reais por consulta, é pouco, né? É pouco. Mas se você usar as estratégias... Essa consulta aí, pelo que vai você para está falando, os já multiplicou por 3 ou por 4. Mas tudo depende do paciente. Você não pode sair, pegar e botar o paciente direto, não. Por quê? Tem todo um plano, não vai aceitar. Sim. Então espera 30... tá. Eu vou lá e boto lá, olha, o paciente deverá retornar à consulta em 15 dias. Então já tem 2 consultas no mês. Então ele não vai glosar. Ou o paciente teve, mas tem que justificar, né? Então eles vão e aceitam. Se eu atendi o paciente, por exemplo, pode ele não voltar no mês que vem. Mas eu já ganhei 2 consultas. Qual o plano que você acha que é mais tranquilo em relação aos exames? Nenhum. Em relação à solicitação de exames? Nós não podemos pedir. Que isso fique muito claro. Nutricionista não pode, quer dizer, pode pedir exame, o conselho nos permite. Sim. Mas nenhum plano aceita. Direto não. Você tem que ter um médico a qual você vai pedir. Então, o que a Silvia fez? Fechou com alguns médicos, né? O Cristiane, a senhora pode, por favor, prescrever esses exames? Nada que seja, né, fora do que você possa. De glicemia, sim, exame sim. branca. E acontece muito, Sérgio, eles vão muito sem exames. Você não tem como conhecer um paciente. Vou dar um exemplo agora, claro, e simples, foi agora, muito fresquinho. Um paciente, um menino, queria tomar creatina, 18 anos. Está dentro da idade, tá? Eu fiz antropometria, marquei tudo. Ele falou que come, mas ele já estava tomando, né? Que ele come... Mas aí esse paciente, ele vai passar pela consulta desse médico ou não? Sim, tem que passar. Se ele vai passar pela consulta do médico, é um custo mais alto para o plano de saúde, concorda comigo? Mas eles pagam. Porque aí o que acontece? O plano de saúde, tá? Eu estou tentando pensar do ponto de vista do plano de saúde. Eu estou pagando essa nutricionista que está atendendo o meu paciente, eu vou ter que pagar o médico e no final das contas eu vou ter que cobrir o exame. Não seria mais fácil você prescrever? Talvez só num bolo, assim, pensa assim, eu estou dificultando a solicitação do exame, então eu vou pagar por menos exames. Mas para cada exame que eu pagar, eu também vou estar pagando a consulta junto. Eles preferem que façam isso. E isso pelos anos que há mais ou menos uns 3 a 4 anos atrás, eu poderia. Tem plano que funciona de uma maneira diferente, mas a gente está falando dentro daqueles que você a maioria é assim. Eu também penso como você, mas eles não aceitam. Agora, se você passar por um médico, ele vai lá e vai prescrever. Agora, não adianta pedir coisas mirabolantes que eles não vão prescrever. Por exemplo, se eu for pegar um paciente ao qual ele me relata que tem dificuldade de dormir à noite e só consegue dormir de manhã, enfim, eu vou pedir um cortisol aí. Que ele me faça um histórico, né? Tem um plano que eu não cobre. Não vai querer, nem médico vai prescrever, não sabe nem para que serve. Entendi. Eu podia pedir uma homocisteína, ele falou, mas para que você quer pedir uma homocisteína? Você pode me explicar? Eu falei, não acredito, ele não sabe. Enfim, e aí esses assim, alguns planos não vão autorizar. Mas eles preferem que você indique ao médico, eles preferem. Até porque dificulta o processo, talvez seja isso. E aí, esses planos de saúde, quando você faz esse pedido, eu dou o meu que eu gostaria. E como eu já tenho esses médicos, eles prescrevem. Entendeu? Agora, assim, se eu vou pedir isso todo mês? Claro que não, né? Então, você vai pedir a 3 meses. Ou, olha, julgo necessário. Uma coisa que eu aprendi também, Sérgio, é escrever cartinha. Né? Julgo necessário, falo, meu caro colega, para tentar quebrar, né? E aí eu mando junto com o exame e peço, eles vão e pedem. Então, esses médicos que me indicam, eles pedem.
Então não vão criar nenhum tipo de problema. Mas plano de saúde e você cobrar, achar que é muito pouco que se ganha, eu acho que não é um pensamento, eu vivo disso. Então, assim, vamos falar que todo mundo, eu tenho, sei lá, só vivo de particular? Não, mentira. Bendito meus planos de saúde, senão não sei o que seria de mim. Porque eu tenho particular, mas não vou me bancar. Entendi. Não tem aquela assim, e se você para ver, muitas nutricionistas top, elas são do Exército, da Aeronáutica, bombeiro, da Marinha, alguma coisa que seja que tem base para ela poder atender particular. Eu acho que isso está muito relacionado com a carreira de saúde, né? Sim, a maioria, o profissional de saúde dificilmente trabalha num lugar só. Senão eu sou apenas nutricionista daqui, ou eu sou enfermeiro, eu só trabalho na unidade básica de saúde e tal. Só lecionando, ou só lá no... Só em um local? Não. Assim, outro dia eu estava conversando sobre a minha trajetória aqui. Eu parei para pensar e falei, cara, pouquíssimos, assim, eu não lembro, eu vou falar pouquíssimo porque na verdade eu não lembro, né? De ter ficado somente com um vínculo profissional e não ter como acumular. Porque assim, eu acho que se ramifica quando você, igual aqui, né? Quando você começa a, sei lá, conhecer pessoas, aí você fala assim, não, isso aqui me interessa, isso aqui é legal, e você quer desenvolver aquilo de uma forma que se ramifica. E aí você não se vê em um lugar só, daqui a pouco, mas me botaram num negócio que eu nem podia imaginar. Quando você se vê aqui, entendeu? Então, o profissional de saúde, mais a parte de nutrição, eu também não consigo me ver em um nicho. Eu só sou isso. Não. Talvez isso esteja muito relacionado com a era que a gente vive. As minhas castas, nenhuma delas é sua aluna. Fazem outras. Não, e outra coisa, elas são novinhas. Imagina elas da nossa idade. E eu ainda tenho uma impressão, talvez eu esteja errado, mas me parece que aquelas pessoas, claro que até um certo limite, mas aquelas pessoas que fazem um monte de coisa é porque conseguem dar conta de um monte de coisa e vão fazendo um monte de coisa porque conseguem fazer e assim elas vão seguindo uma boa. E aí eu vejo outras pessoas que só fazem exatamente uma coisa porque só conseguem fazer aquilo. Fica gessado naquilo, né? Eu não consigo. Aí ela falou assim, eu estava escrevendo, eu tive, para poder, falei assim, como é que eu vou tentar, né? Para submeter o CEP. Eu escrevi um pré-projeto simplesinho. Aí eu até publiquei não, né? Eu pedi para ela mandar para um congresso e aceitou. Aí eu fiz o post e mandei agora. Que maneiro. Legal, aceitou. Bom, conta pro meu currículo, né? Claro. E aí que eu ia mandar, né? Mas não dava mais tempo. Mas eu me vi assim, gente, eu consegui fazer aquilo. Aquela aula que você me indicou. Sim. Eu tive que dar uma aula na sexta, uma aula na sexta-feira. Ela me ligou na sexta. Não, a aula é segunda. Tá. E eu me falei, gente, eu vou me final de semana. Entendeu? A cobrança, aquela coisa. Então, se fosse assim, não, olha, muito obrigada, mas eu não vou conseguir. Como é que foi a experiência lá de dar aula? Foi na UFRJ? Não, na Unirio. Unirio. Amei. Eu me inspirei. Eu tentei deixar, assim, livre tudo que vocês, né? Eu fiz aquelas brincadeirinhas do Gustavo, né? Mas eu levei, entendeu? Não quis deixar uma coisa assim tão maçante, deixei abrir para pergunta, e todo mundo tem muita pergunta, né? Sim. E assim, e vocês montando a aula, você estuda, né? E é muito legal, me vi obrigada a ler sobre aquilo, então foi... eu falei, gente, é isso que eu quero. E é uma bola de neve, porque toda vez que eu vou montar uma aula, por exemplo, no semestre passado eu dei uma aula que era sobre... fisiologia e microgravidade, fisiologia do esporte e microgravidade. Nunca tinha trabalhado com esse tema. Tem que estudar. Aí eu fui estudar a vida do astronauta e tal, aí eu me deparei com os artigos sobre 2 gêmeos, né? Então, os 2 são astronautas, são americanos, um deles ficou na estação espacial, na INSS, e o outro ficou em terra. E aí eles fizeram um estudo, né? Olha que interessante! Utilizando o gêmeo que estava aqui como controle do gêmeo idêntico que foi para o espaço. Olha! E aí eles investigaram muita coisa. O clássico, massa magra, massa óssea, uma série de marcadores de inflamação, marcadores bioquímicos, acuidade visual, que ficou menor
Quer dizer, Tava você no já espaço. adicionou isso à sua nova Os bagagem. parâmetros de pressão, de capacidade cardíaca, Pô, que legal. resposta ao exercício, mediram lactato. Então, fizeram um monte de parâmetros, fizeram várias pesquisas, né, várias coletas de dados, e o sujeito coletava nele mesmo. Porque ele estava lá na estação, então ele coletava o próprio sangue e mandava para as Olha. análises que aconteciam aqui na Terra. Que né? interessante. Então, assim, por exemplo, aprendi isso tudo porque eu precisava montar estudar, porque era aula. uma aula dentro de uma disciplina, de um tópico que eu dei. Eu achei assim, a experiência muito fantástica. Eu me vi, como que seria vocês, né, para dar essas aulas assim, tão rápida. Já tem uma aula guardada. Gostei de estar lidando com os alunos, aquela outra aula, né, que a gente fez também, que eu achei muito legal. Eu dei Ela foi virtualizada. e dei 2 aulas virtuais também. Para o autismo, dei para a residência do Antônio Pedro. Sim. Aí dei essas 2 aulas também, que foi muito legal, muito enriquecedor, né? Aí você vê que assim, tipo assim, um monte de gente, você poder passar o que você sabe para os outros. Como assim? Ai, gente, eu sei. Sim. É muito legal, muito bom. Então me senti muito confortável, gostei. Não fico nervosa, aquele frio na barriga, normal, né? Mas eu gostei bastante. Me vi assim de uma forma muito legal. É o que eu quero, né? Vamos para o nosso momento casters. Porque eu não te falei antes, mas elas investigam as suas redes sociais. E aí sai da minha parte, que é a parte da trajetória, das histórias todas, e aí a gente vai para Vou beber até água, ó. a parte das redes sociais. E aí, meninas, o que vocês encontraram? Vou até aproveitar para sentar mais pra cá. Não, fica em pé. Eu queria dizer que eu tiro meu chapéu. Essa sua estratégia, eu achei muito interessante. Obrigada. É no volume que você ganha, mas não é só no volume, tem a questão também que faz bem pro paciente, porque o paciente está sempre retornando. Porque às vezes não é nada, é uma consultinha, mas ele faz várias consultinhas. O paciente às vezes vai pagar uma consulta de 300, 400 reais, ele não vai voltar muitas vezes. Então essa coisa dele voltar sempre é bom pra você e bom pra Mas ele. vou te falar uma coisa, sabe o que me dói só algumas vezes? Quando o paciente pagou uma fortuna por uma top, considerada top, e volta pra você para dizer, olha, eu não gostei. Mas quer dizer que você pagou pra ela e pra mim você não vai... Olha, é porque... Por isso que ela quer presente, porque aí o cara fica com dor na consciência. Mas eu falo, aí eu ele vai lá e perco. fala assim, pô, pelo menos vou levar um presente Isso pra ela, dói, dia dos que nutricionistas. acontece muito, não vou dizer que é sempre não, mas acontece. De você saber que você está no mesmo nível daquela pessoa, mas ela não sai das redes sociais, ou ela, sabe, é linda, tem um cabelão, ela é nova, enfim, ela tem um poder midiático. Exatamente, mas não te oferece um bom atendimento. Então o paciente, ele volta para você, aquilo dói. Mas também te enche de orgulho saber que ele voltou porque ele gostou do seu trabalho. Então isso realmente sabe, é enriquecedor, te dá um poder assim, né, de se sentir, pô, eu sou boa mesmo. Mas em termos de valores não vai te acrescentar em nada. Mas isso aí passa para outro. Isso é um ponto também. Esse paciente que veio de uma outra, ele te indica para outra, que vai te pagar o valor que você queria. Entendeu? Ou às vezes, olha, sabe por que eu vim aqui? Foi porque Dona Maria te indicou. Olha, ela gosta muito de você. Prato feito, né? Você não vai deixar aquele paciente se perder, né? Então, dali, ele já te disse tudo que você queria ouvir. Entendeu? Uma das estratégias. Sempre, quando você vê um retorno e alguém te indicou, é porque ele gostou. Então você vai ter que seguir a mesma linha, mas não entrega tudo. Nunca pode entregar tudo. E aí, o que mais vocês viram de legal? Eu gostei, eu achei muito interessante, fiquei encucada com essa coisa do congresso de microbiota americano que fez ser feito. Então, eu fui... Lembra dos autistas? Sim. Teve uma mãe, a Berenice de Piana. Vocês já ouviram falar da lei Berenice de Piana? Não, então procure. Vai estudar. Vou Vai estudar com vocês. A lei Berenice de Piana é a mãe de um autista, a qual ela, desse lugar, esse menino era de lá, né, dessa clínica,
E ele era uma criança, hoje é um homem, gente, ele era uma criança, então ela era o único local que tinha para atender autista. E ela foi aquela mãe que brigou, foi pro congresso. Nesse dia, ela teve a reunião no congresso, né, que eu fui. E aí ela perguntou, Silvia, você não quer ir para vai ter um congresso internacional, esse médico vem de Boston. Vocês sabiam que em Boston tem um local, só em Boston que tem, onde eles compram fezes? Sim. Você sabia disso, né? Então, Não, também não. Vou estudar com você. Vamos estudar. Então, esse médico, ele é do centro de pesquisa, esse médico. E ele veio para essa palestra. Explica aí pra gente pra que não eles estudou. compram? Então, é assim, porque tem um transplante de fezes, né? Ah, tá. Tem que... Então, e aí foi uma estratégia que falou, vamos pensar como é que a gente pode fazer com que esse intestino seja saudável. Então, se a gente fizer um transplante de fezes saudáveis, de consanguíneo, né? De mãe para filho, de irmão, a gente pode fazer com que essa microbiota ela se regenere. Então, se eu tenho uma saudável e a minha não está saudável, vamos fazer esse transplante para ver se isso acontece. Então, nesse centro de pesquisa, eles compram fezes só se fosse do Rio de Janeiro. Então, eu vou lá, tem um volume, se eu não me engano, né? Eu não sei, tipo assim, 100 euros para você oferecer 200 gramas de fezes. Gente. Faz um tratamento, eles fazem um tratamento. Tem que ter uma microbiota faz todo microbiota. Não, vocês acham. Não, você faz a avaliação do perfil. Eles fazem toda uma avaliação. Não deve estar muito boa, não. Sabe que você vende, aí vocês vendem. Aqui, ó, vocês vendem, aí eles falam, que você vai ser o doador, mas você ganha por isso. E aí esse isso médico. é permitido, aqui não é permitido. Não é. Aqui Então não esse pode. médico, gente, isso foi uma experiência mais assim, fantástica que eu fiz na minha vida. E lá tem muita criança autista. Então uma mãe, como eu já te falei, que onde estava, eu estava também. Você pode vir, então, assim, ainda fui de graça, né? Me ofereceram a passagem para eu fazer um trabalho observacional, onde 4 mães, uma mãe rica, que pegou um quarto da casa dela, lá naquelas casas do lago, Sim. São só gente que tem muita grana, fez toda uma proteção para essa criança, a gente ficou lá sentada, fazendo observação dessas crianças, 4. Ah, você fala com um vidro As crianças espelhado autistas. que a pessoa não vê do lado de dentro, você vê do lado de Não, fora? eu fiquei dentro do quarto. Ah, tá. Então botou os colchonetes para essas crianças. Então fez toda uma proteção, tanto para sonora, como uma proteção porque eles se debatem muito. Sim. Então foi oferecido para essas crianças refrigerante, açúcar, eles não podem. Porque eles são agredidos, né, de uma forma onde vários tipos de toxinas entram pelo intestino, que é uma microbiota permeável, e o nível sobe, tanto de agressividade, da parte diminui o GABA, enfim, ficam agressivos, eles gritam, se debatem, eles partem para cima de você. E eu fiquei sentada lá, então era 4 mães e 2 nutricionistas, porque eu queria estudar, né? Então eu fiquei lá sentada, passei, foi uma semana. Fiquei 3 dias pro congresso e 2 em observação e o resto fiquei passeando, que elas me levaram para conhecer tudo. E nesse quarto, então, elas também ofereceram para essas crianças, foi a primeira, eu tenho isso, mas eu nunca pude documentar e nem falar, porque era uma coisa sigilosa. Ofereceram a maconha, né? E ofereceram também os cactos, que vieram do México. Peiote? Para poder... As mães, elas eram responsáveis, são os próprios filhos. Só que foi escondido, né? Dentro de um quarto, gente, uma experiência única. E elas ofereceram. Aí, 4 crianças, 2 crianças, uma resposta, você não tem noção. A criança ficou normal, como a gente. Eles não são anormais. Eles têm uma deficiência onde eles não conseguem fazer nenhum tipo de conexão. E 2 ficaram em perfeitas condições e os 2 não, o dela não. E aí ela foi para o congresso também, aproveitou, eu fui assistir também, foi a primeira vez que foi recebida uma mãe, né?
para falar, para criar a lei onde foi criada a lei Berenice de Piana, onde as crianças autistas têm direito a, agora a passe livre, que foi o filho do Mion, né, que entrou, né, que conseguiu, e o filho dela conseguiu para ser reconhecido, onde eles têm eles têm direito a um auxílio, eles têm direito a um cuidador que fica do lado, né, nos colégios público ou particular. Todos esses processos eu participei, eu estava tudo arrepiada. Eu estava lá. Aí quando aconteceu isso, eu vim, né? Eu tive que ficar quieta, não podia falar nada. Eu falei, mas e esse médico... Imagina ela quieta. Não imagina, não. Eu ficava só escrevendo, não podia. Primeiro porque eles não podem, eles têm educação e observação e a gente falar. E esse médico queria que eu fosse para Boston, porque era muito, não tinha, gente, isso tem 10, 12 anos, não tinha esse... Hoje eu tenho uma mãe de um autista que é médica, a doutora Tiara Machado, que foi para morar nos Estados Unidos, que é esperta, né? Aquele filho, né? Criou uma pós de autismo. Entendi. Tudo que eu sei. Mas eu não quis mais me envolver com isso, porque é muito complicado. E eu consegui, gente, 200 assinaturas de mães que autorizaram eu fazer o meu TCC. Eu poderia ter usado aquilo, né? Sim. Já estava tudo na mão, né? Mas eu não tive ninguém que me orientasse. Se eu tivesse aqui, né? Eu poderia ter feito. Só tinha uma pós, não tinha mais nenhuma. E aí que eu fui, esse médico me convidou. E ele hoje tá bombando aí na... Como é o nome dele? Ele é francês? Não, ele é inglês. Não sei que tem um francês bambambam, mas o americano... Mas agora que tá... vários. Não, mas agora que tá, né? Só que na época só tinha ele, porque ele estudava microbiota e ele tinha participado do primeiro transplante fecal. Por isso que chamaram ele. E ninguém, não tinha Murilo Pereira, não tinha Luciano, não tinha ninguém sabia sobre isso. E eu sabia tudo, eu lia tudo. E hoje eu vejo assim, gente, como que isso não era para ser? Eu parando para pensar, eu tinha tudo na mão. Eu ia ser a única nutricionista especialista em autismo, porque eu ia saber tudo, né? E o que eu sei de nutrição, envolvendo intestino permeável, hoje falo muito, né, leaky gut, eu sabia isso tudo, que eu li aquilo tudo que eu queria, né, aprender, né? Foi nessa época. Foi aí, por isso que minha história é muito legal. Assim, eu fui muito batendo cabeça, onde eu fiquei louca também quando eu conheci André Ramalho, que é a referência em micronutrientes, né, da mãe da vitamina A lá, né? Sim. Eu fui num congresso, onde, não foi congresso, né, foi aqueles eventos que fala, né, a André Ramalho, ela palestrou, sabe aquilo assim, você se vê, que ela falou, gente, ela veio lá do Nordeste, ela não sabia nada, eu quero ser igual a ela. E aí, gente, fiquei louca com aquilo, que foi onde foi me motivando também, né, fui vendo aquele povo todo, ai, fulano palestrando, pra você ver como é que eu era, Sérgio. Eu fui num evento, tá indo lá também, aonde falava-se sobre respiradores bucais. Você viu lá, né? Esses respiradores bucais, eles têm muita problemas na má formação, né, óssea, tem o palato muito alto, enfim. Sabe o que eu fiz? Eu e essa minha amiga, vamos escrever alguma coisa sobre isso? Fui numa campanha de vacinação, fiz um termo de consentimento, eu e ela, e a gente ficou na fila. Vem cá, seu filho mamou no peito? Com quanto tempo? Eles usam mamadeiras e chupetas, e escrevemos e mandamos para um congresso de pediatria. Foi aceito. Eu fui apresentar o pôster. Foi aceito. Aí até uma outra professora também, vamos escrever sobre isso. Foi aquela época que eu abandonei tudo. Aí, porque não tinha. É um tema muito interessante, muito. Porque muita gente, se você vê, a maioria que não, eu fiz essa estatística, a maioria que usam mamadeiras e chupetas, hoje, atualmente, ou são crianças que têm problemas respiratórios, problemas de coluna, tem problemas de diminuição, de baixa estatura, baixo ganho de peso. É muito interessante esse trabalho também, muito legal. Eu sou assim.
Essa sou eu. Então, quando eu me interesso por alguma coisa, eu gosto de vestir a camisa. E aí eu vou aprendendo, né? Então eu me vi naquela. E sem ter feito materno infantil. Imagina se eu tivesse Talvez feito. um dia você vista a camisa das redes sociais e aí você vai. Com certeza. Mas eu acho muito Alucinada, difícil, muito assim, eu não me vejo. Hoje eu tô aqui, já tá um papo informal, eu me sinto muito confortável. Mas pra eu ficar lá, ai gente, olha, hoje eu tô aqui, tô fazendo Mas isso, tem fazendo aquilo. espaço para todo mundo, né? Não seria, eu não sei como eu poderia, né? As minhas castas poderiam ajudar. Porque eu não me vejo. Sim, porque assim, eu não me vejo, né? Eu já tentei, né? Mas eu não me vejo. E eu ganhei muitos seguidores quando eu tava fazendo, sabe o que eu fiz? Eu lesionei o tendão de Aquiles a primeira vez, estava num processo também muito bom, correndo, mostrando todo dia, toda a minha evolução, o que eu fazia de exercício, como eu corria, como eu estava perdendo peso, como era comer, estava indo bem, né? Quando foi tipo uns 2 meses, lesionei de novo o tendão, aí que eu não me... Aí eu falei, vou falar minha recuperação? Mas deveria, porque eu voltei a correr depois da segunda lesão, agora vai fazendo 1 ano, agora dia 4, que eu corro, mas em 60 dias eu corria, normal, de uma lesão gravíssima, onde o tendão se esfacelou todinho. E eu tive assim, a minha recuperação é fantástica, pela minha idade, né? Boa. Uma outra coisa que vocês não sabem, também é muito interessante, que eu também fui estudar. O uso de corticoide diminui. Eu não sei, elas não sei, mas você diminui os tendões, a força dos tendões. Isso, junto à idade, você triplica a fraqueza deles. Então pode ser... Exatamente, pode ser qualquer parte, né, do seu tendão, pode ser do braço, pode ser da perna, o meu foi do calcâneo. E eu fiz um uso, então quando você usa muito, né, onde eu diminuí muito o meu processo de... Eu não tinha uma força, né, de recuperação muito rápida, então quando eu estou no processo onde eu trabalho muito... E eu fico assim, eu acabo diminuindo. Isso é normal, que a gente não deveria fazer, mas acontece. Você diminui a sua alimentação de tão saudável, o tempo, né? E falta de líquido, água, acabou me levando a essa lesão, que eu fui estudar sobre isso. Que eu achei assim fantástico, eu não sabia. E aconteceu comigo, eu sou prova viva, que o uso de corticoide por um período muito grande, isso eu já vi vários artigos, uma deficiência de líquido, onde você bebe pouca água e come com uma diminuição, né, da sua imunidade, você leva uma lesão grave. Aonde você não é que você lesiona, ele vai enfraquecendo ao longo do tempo. E o processo, né, de você correr e saltar faz com que você vai piorando esse estado. Vai estressando e chega a uma lesão mais rápida. E é uma lesão grave, onde uns só diminui a força, né? O meu não, eu rompi total. Então isso é muito interessante. Então essas coisas assim, quando eu vejo, eu começo a ler. Aí começo a estudar. Aí eu já uso nos meus pacientes. Aí eles acham o máximo, né? Vou fazer por um corredor. Olha, você usa corticoide? A primeira pergunta que eu faço. Porque eu vivo gripada. Aí, ó, o link. Isso é que a gente tem que levar, né, para o nosso dia a dia, né? Do dia a dia, você usar coisas do seu dia a dia e levar dentro do seu consultório. Que você, sabe, dissemina coisas boas. Igual uma mãe que não dá. A mãe fala, mas minha filha não quer comer. Mas eu disse que você tem que obrigar ela a comer. Eu só dou doce de vez em quando. Tadinha, né? Tá muito tempo sem comer doce. Tadinha. E por que você tá vindo aqui então? Eu sou dessas. Por que você está vindo aqui então? Se você está com pena dela, porque você está dando doce e a glicose dela está subindo. Mas ela fica muito triste. Então não posso te ajudar. Porque você está com pena da sua filha e está vendo ela doente. E aí você está contribuindo para isso. Ela vai no mercado, aí eu vou, pego na ferida. Aí começa aquela choradeira. Mas eu quero ver da minha filha. Então vamos lá, eu te ensino, vamos. Aí eu uso o poder do paciente. Vamos tentar. Usa coisa. Olha, se você quiser, eu te ensino a fazer uma coxinha saudável. Que aí eu entro com a minha parte gastronômica. Mas a senhora tem? Não, eu vendo. Entendeu?
Nunca você entrega tudo. Então você usa o que você tem do dia a dia para você levar para dentro do seu consultório. E você consegue uma boa adesão desse paciente. Você viram quanta coisa acontece? Não é simples. Quando eu estava na pós, né? Meu Deus, não é possível, ela consegue atender a gente, como é que ganha? Não é possível, não é possível. Não, tem coisa, eu não vou entregar tudo, né, gente? Eu acabei falando. Aliás, isso é uma coisa que acontece. O pessoal senta aí, vai trocando ideia, a gente vai conversando, depois Sérgio, tira aquela parte. Tira aquela parte. Porque tem segredo. Só que você não vai falar, né? Óbvio que você não vai falar tudo. Algo mais, Miss Casters? Não, ela já contou tudo que eu descobri na rede social, ela já foi animada, sozinha, né? falando. Eu falo muito, né? Eu falo demais, eu falo muito. Então, eu se deixar, um papo bom assim, e, né, com um Cicerone aqui, vai te deixar à vontade. Ó, não tem nada, é só água, tá? Não é nada aqui não, hein? Galera, espero que vocês tenham gostado. Silvia, muito obrigado por ter vindo. Cara, eu Eu te sei que agradeço foi em cima da hora. imensamente. Não, quando você sabe que eu topo tudo que você pede, né? Silvia, você pode isso? Tô dentro. Silvia, você pode? Tô dentro. E assim, agradeço imensamente você poder me dar essa oportunidade, né? E eu tá voltando a casa, né? É gostoso, né? Que é muito bom, isso é um prazer, assim. E você me dá essa oportunidade, né? Então, eu que agradeço. Acho que muito obrigado. Curta, comenta, compartilha. Ativa o Ativa o sininho. E obrigada, Sérgio. Quer divulgar suas redes sociais? Fala aí. Bom, eu não tenho, né, muitas coisas, mas @NutriSilviaSouza, me segue lá. E vocês vão ver, né, minha vida ali que eu coloco. Não sou muito de redes sociais, mas eu tenho muito a oferecer. Muito obrigada. Galera, beijo, abraço! Beijo. Como é que você tá se sentindo? É tenso. Tá bem? Assim, passa batom? Uso. Passa batom? Eu não sei, eu normalmente não passo não. Você não passa nada assim. Não, essa época assim, carnaval e tal, às vezes rola, né? Mas hoje em dia. Você tá ficando assim, né? Não vai querer mostrar aqui, né? Pô, né? Mas eu tenho me sentido tão à vontade aqui, né? Acho que tá ótimo. Eu fico super à vontade aqui, eu vou conversando. Sim. Aí, assim, pra mim tem sido muito divertido fazer o podcast. Legal, né? Tem sido divertido porque a galera, assim, eu tento atender as expectativas delas também, né? A gente faz postagem no Instagram, a gente tenta trazer Interessante esse né? diálogo para próximo do aluno, do nutricionista, de todo mundo. Tá gostoso, eu tenho curtido, assim. Faço as coisas com o maior bom grado, assim. Gostei da ideia, Porque tá interessante. corrido, sai de Mas isso eu ia falar? acabei de dar aula, Não entrei só. no carro. Não, porque eu comi na aula, né? Foi, né? Foi aula de... A A gente fez, foi tecnologia dos alimentos. Legal. Fiz um monte de pão lá e tal. Eu não, os alunos. Bom. Os alunos fizeram. Aí sabe de nada. Cara, eu faço pão desde que eu sou criança. Sério? Legal. Agora eu tô sendo entrevistado. Vamos Trouxe começar. um pãozinho pra gente.